Olá pessoal, meu nome é Jaiane, eu faço parte do Kit Educacional Eletrônica de Potência. Juntamente com Flávio Farias, Emily Lima e Romana Galdino, nós estamos sob a orientação do professor Kleber e a coorientação do professor Mário. Bom, durante a nossa apresentação, nós abordaremos brevemente os tópicos da apresentação do nosso projeto, os caminhos de conversão da energia elétrica, os estudos acerca dos conversores como parte da revisão bibliográfica, a didática que envolve a interdisciplinariedade da disciplina de eletrônica de potência, juntamente com os alunos envolvidos juntamente com os alunos da área elétrica envolvidos e a comunidade como um todo. A educação e resultados que nós obtivemos durante o processo de desenvolvimento do nosso kit e as considerações finais. Bom, o Kit Educacional Eletrônica de Potência é um projeto que foi focado no desenvolvimento de um kit educacional de baixo custo para abordagens práticas da disciplina, possibilitando dessa forma experimentos didáticos em eletrônica de potência, beneficiando não apenas os alunos no nível técnico do curso de Eletroeletrônica do campus, como também os alunos do ensino superior de Engenharia Elétrica e a comunidade como um todo, a partir de experimentos que se adequem à realidade das pessoas, promovendo dessa forma uma conscientização sobre as aplicações de eletrônica de potência. Por fim, todas as etapas do projeto e os resultados obtidos, eles serão compartilhados com a comunidade científica. Bom, e o nosso projeto, o Kit Educacional, ele envolveu os seguintes componentes eletrônicos: os tiristores e transistores, que são responsáveis pelo chaveamento dos circuitos, os conversores CC-CC, que também são conhecidos como choppers de Si, os retificadores, que são conversores CA-CC, os conversores CC-CA, que são os inversores de frequência, os conversores CC-CA, que também são conhecidos como reguladores de tensão. Bom, o conhecimento sobre os caminhos de conversão da energia elétrica se faz necessário uma vez que a gente utiliza conversores de energia no nosso projeto. Então, para que se entenda o propósito e o funcionamento do nosso projeto, o conhecimento sobre esses caminhos de conversão se faz necessário. Como, por exemplo, vocês podem ver na figura que está aparecendo aí na tela de vocês, que brevemente eu vou falar aqui. Entre E1 e E2, como vocês estão vendo, nós temos os conversores CC-CC atuando no processo de conversão de energia. Entre V1, F1 e E1, nós temos o processo de retificação, que envolve retificadores de meia onda, onda completa, semicontrolados, e enfim. Entre E2, V2 e F2, nós temos o caminho de inversão, de onde você tem uma fonte de corrente contínua e tensão contínua para uma conversão, para um processo, no caso de conversão em corrente alternada. E entre V2, F2 e V1, F1, nós temos o processo de conversão direto de corrente e tensão alternada para corrente e tensão alternada em outro valor, e como também nós temos o processo indireto, que acontece entre V2, F2 a E1, e de E1 terminando em V1, F1, que nós temos o processo, que nós temos o processo de conversão indireta. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Romana Emanuele, sou aluna do 8º período de Engenharia Elétrica e eu vou dar continuidade à apresentação. Então, o primeiro contato que a gente teve com os conversores foi por meio dos choppers DC, que são conversores que convertem de potência contínua para potência contínua. E aí, nesse processo, eles ficam responsáveis por aumentar ou diminuir uma determinada variável. Que variável? Corrente ou tensão da entrada para a saída. E aí, esses conversores, eles possuem topologias que ficam responsáveis por esses processos. Então, tem a topologia Buck, que é responsável por diminuir essa variável da entrada para a saída. Tem a topologia Boost, que é responsável por aumentar essa variável da entrada para a saída. E tem a topologia Buck Boost, que é responsável tanto por aumentar como também por diminuir essa variável da entrada para a saída. Então, logo aqui, vocês estão vendo um circuito do conversor Buck para montagem, e aqui o princípio de conversão, como foi explicado por Jaiane anteriormente. Aqui é ele montado na protoboard, e aqui é a forma de onda de saída do conversor sendo mostrada aqui no osciloscópio. Então, a primeira coisa que a gente fez foi estudar os componentes, como é que eles se comportavam, se familiarizar com os mesmos e partir para a montagem. Aqui é o circuito montado na PCI. O segundo contato que a gente teve com os conversores foi por meio dos retificadores. Talvez seja o primeiro contato que vocês tenham com o princípio de conversão. Então, os retificadores eles ficam responsáveis por converter de potência alternada para potência contínua. E aí eles podem ser classificados conforme o número de fases,
o tipo de conexão entre os elementos retificadores, qual é a chave semicondutora de potência que está sendo utilizada, enfim, são diversas aplicações mesmo. O terceiro contato que a gente teve foi por meio dos inversores. E os inversores, eles fazem um processo oposto ao de retificação. Eles ficam responsáveis por converter de contínua para alternada. Então, eles também podem ser classificados conforme o número de fases, se são monofásicos, trifásicos ou unifásicos. Eles são acomodados em alta frequência e aí eles possuem aplicações como, por exemplo, em geladeiras, ar-condicionados, máquinas de lavar. Estão sendo muito comentados também em sistemas solar fotovoltaicos que são ligados à rede, e aí precisa de um processo de conversão por meio da inversão, já que as placas geram em contínua e para que seja aplicada a rede, alguns parâmetros devem ser atendidos, como, por exemplo, de alternância, enfim, sonoidal, uma determinada frequência, enfim. Logo aqui vem o símbolo, né, dizendo, partindo, né, de contínua para alternada. Por último, vem os cicloconversores, que é uma topologia específica do Chopper CA. E aí eles ficam responsáveis por controlar o fluxo de potência entre duas fontes de tensão. E aí, por não serem nem de fácil montagem, muito menos de fácil simulação, então é preferível que você divida esse processo em duas etapas. Primeiro, retificação, para depois inversão. Então, aqui tem um circuito ilustrativo, né? E logo aqui, na parte direita, vem o princípio de conversão, indicando que vem de alternado para alternado. Então é isso, pessoal. Agora eu passo a palavra para o outro membro. Olá, pessoal. Meu nome é Emily Lima, sou estudante do 6º período de Engenharia Elétrica e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho da didática do nosso projeto. Então, a eletrônica de potência ela trata das aplicações de dispositivos semicondutores de potência na conversão e no controle de energia elétrica em níveis altos de potência aplicados à indústria. Portanto, a eletrônica de potência é tratada como uma tecnologia interdisciplinar que envolve 3 campos básicos: a potência, a eletrônica e o controle. Só a partir dessa afirmação, a gente já consegue perceber que a eletrônica de potência é de fato um componente curricular muito denso e que exige dos estudantes um conhecimento prévio acerca de outras áreas. E com base nisso, nós tivemos a ideia no nosso projeto de como ensinar a eletrônica de potência de uma maneira mais simplificada. A priori, nós tínhamos essa ideia da construção de uma bancada didática, mas devido aos acontecimentos recentes e por não termos acesso a laboratório e nem ao material que precisávamos para a construção dessa bancada, nós tivemos que redirecionar todo o foco do nosso projeto. E aí a gente se perguntou, como é que a gente poderia ensinar a eletrônica de potência saindo do método usual e sem perder esse dinamismo? Aí a gente saiu em busca de experiência de outras pessoas, como por exemplo o Ricardo Brioche, em que após a aplicação de software no ensino da eletrônica de potência, demonstrou que houve uma melhora na aprendizagem dos conteúdos da disciplina e do desempenho dos alunos. Então, com base nisso, e até mesmo experiências próprias nossas como estudantes, e durante o tempo que passamos monitorando uma turma de eletrônica industrial, nós remodelamos o nosso projeto com as ferramentas online que nós tínhamos à nossa disposição. E desde então, nós temos focado em simulações e na construção de minicursos, e, claro, os dois trabalhando em conjunto. Realizamos um minicurso focado em simulações envolvendo eletrônica de potência, mas também adicionamos outros conceitos que julgamos ser interessante abordar. Como bem explicitado, a eletrônica de potência ela envolve conhecimentos diversos e uma das principais dificuldades dos estudantes é justamente não compreender bem esses conceitos básicos que são essenciais para um bom rendimento nessa disciplina. Inclusive, esse fato nos levou a realizar um minicurso, que foi o minicurso de eletricidade básica, abordando todos esses conceitos iniciais, com a presença de um material de apoio após cada um dos módulos. E essas aulas desse nosso minicurso iam de análise de circuitos mais básicos até instrumentação. E também houve a elaboração dessas fichas de estudo, como já dito, mas não somente para esse minicurso de eletricidade básica, mas também para um minicurso de simulação que a gente ministrou, com todo o conteúdo abordado durante as aulas e fornecendo, claro, mais um material de estudo para esses discentes. Além disso, houve também a elaboração
de uma apostila de experimentos de eletrônica de potência, com toda a explicação dos experimentos, como realizá-los e também todo o desenvolvimento analítico desses experimentos. E essa apostila de experimentos que nós fizemos, ela é interessante porque ela serve não somente para os alunos, como também para os professores. Dessa forma, nós conseguimos servir a ideia do projeto de extensão, com todo esse material que foi divulgado, não somente para os estudantes do UFPE, mas também para a comunidade exterior. E também compartilhamos os nossos resultados com a comunidade científica, com a publicação do nosso artigo no COBEND sobre a utilização dos recursos educacionais do nível de Sim Live e PSIM para a introdução de simulações em eletrônica de potência, que foi um dos principais focos, depois que nós tivemos que remodelar a ideia do nosso projeto, né? Agora eu deixo vocês com o Fernando, que vai comentar um pouco sobre o que ainda vamos compartilhar com a comunidade científica nessa reta final e o feedback que nós já recebemos das atividades realizadas. Bem, meu nome é Flávio Farias, sou estudante do 4º período de Engenharia Elétrica e também sou integrante do projeto de extensão Kit Educacional Eletrônica de Potência. Bem, para dar embasamento a toda a metodologia didática que foi aplicada no nosso projeto a respeito dos minicursos ministrados, foi precedido de uma pesquisa com o público acerca dos conhecimentos dele sobre eletricidade e a parte de conversores de energia elétrica. Tá certo? Bem, e aqui nessa pesquisa levantada, a respeito do conhecimento das pessoas sobre a eletricidade, temos que cerca de 11,1% denominou que não tem nenhum conhecimento acerca da eletricidade, 25,6% que tem pouquíssimo conhecimento e 30,8% denomina que tem pouco conhecimento acerca dessa área. Em contrapartida a isso, nós desenvolvemos um mini curso de eletricidade básica que abordava como temas, alguns conceitos sobre eletricidade, componentes eletrônicos, economia de energia, potência também elétrica e também vemos a respeito da instrumentação. E com isso, com as pessoas que concluíram este curso, ele foi avaliado da seguinte forma, por 87,5% como excelente, possuindo ótimas aulas e excelente material de apoio, que contribuiu na formação de uma base de compreensão da eletricidade básica, tá certo? Não somente isso, também tivemos aqui alguns resultados acerca dos conhecimentos do público sobre conversores de energia elétrica e foi dividido em 2 grupos. Essa pesquisa teve cerca de 140 pessoas participando. Bem, e esses grupos divididos foram estudantes de engenharia e eletroeletrônica, tanto da instituição quanto de instituições próximas, e também do público em geral, que não faz parte desse quadro de estudantes da área de elétrica, tá bom? E foi dito que cerca de 32,7% possui pouco conhecimento acerca dos conversores de energia elétrica e 63,5% possuem um conhecimento regular, e isso são os dados obtidos com os estudantes da área. E já para o público em geral, cerca de 35,9%, que é a nossa maior porcentagem, foram de pessoas que declararam que não tinham conhecimento acerca desse assunto. Então, a fim de ensinar também essas dúvidas, o que é que está sendo elaborado? Está sendo também elaborado um mini curso voltado para os conversores de energia elétrica puramente, tá certo? E as suas aplicações também para sanar esses problemas encontrados através dessa pesquisa. Então, levando aqui em conta nossas considerações finais, nós tivemos a mudança de foco de projeto devido ao momento de pandemia, também os minicursos que antes seriam apresentados de maneira presencial, com a elaboração do nosso kit, foram convertidos para métodos síncronos e assíncronos, tanto com a elaboração desses experimentos, a elaboração de minicursos síncronos e assíncronos e alguns materiais de apoio, certo? E também, através desses minicursos que já foram ministrados, foram obtidos bons resultados, o que levou também aqui para a publicação do artigo de projeto que envolvia tanto a atividade de simulação que foi desenvolvida ao longo do curso, tá bom? E também os minicursos ministrados, tá certo? E a projeção para o nosso curso agora, para o nosso projeto, é o desenvolvimento de mais um minicurso, que é esse que eu citei, acerca da eletrônica de potência, os seus conversores e as suas aplicações. Muito obrigado.